esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Estimados irmãos e irmãs, sentemos um instante e vamos meditar essa palavra de Deus, hoje tão rica. A gente não vê bem a relação, mas as leituras estão bem interconectadas. Se olharmos para essa carta de São Paulo a Tiago, ele dá esse exemplo do pobre, do rico que entra na assembleia, um é bem tratado, outro não, senta no chão, porque um é rico e outro é pobre. Não estão fazendo discriminação. E ele está atacando essa discriminação que é muito comum e que nós podemos fazer também. Essa discriminação, Jesus está tentando romper com o povo judeu. E nós vimos no domingo passado a questão do puro e do impuro, por causa que não lavavam as mãos. E Jesus diz claramente que não é porque você entrou em contato com um pagão, se tornou impuro, ou comeu um alimento que te torna impuro, porque não tem nada fora do homem, aquele tempo, claro, porque hoje tem a mídia, tem as fake news, tem tanta coisa que envenena, que entra e contamina e torna a pessoa impura. Mas Jesus está falando aqui de alimentos e de toque, etc. Também não tinha o vírus que temos hoje, mas é nada que de fora do homem possa entrar e torná-lo impuro, é o que sai de dentro. Então a impureza não está porque teve contato com um pagão, mas é porque aquilo que você elenca, 12 más ações, pensamentos, prostituições, etc., que saem do coração. E para isso não existe nenhum, todos os alimentos são puros para Deus. Porque é claro que na medida que Jesus vem revelar a Deus, ele é o rosto de Deus, ele vai mostrar que Deus é o Deus de todos, é único, é o monoteísmo, ele é único. E Deus não é tão imbecil, estúpido de pensar que eu vou escolher um povo e com esse povo eu vou destruir os outros. Isso são as mentes doentias e violentas que nós humanos temos, mas que não vêm de Deus. Discriminações, racismos, não vem de Deus. Deus criou a todos, Deus quer todos. E claro que aquelas autoridades judaicas estão tentando e vão conseguir, o resultado vão conseguir com Jesus. Então Jesus saiu dali, estava na Galileia, foi para a região de Tiro e Sidônia, lá encontrou aquela mulher sirofenícia, uma pagã, que tocou nele. Pela lei ele estaria impuro e suplica pela cura da filha, etc. Mas até os pagãos eram considerados cães
que não podiam entrar no templo porque tornaria impuro. E a mulher diz, mas os cachorrinhos caem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E diz, tua fé é grande, vai, tua filha está curada. Curou a mulher, a filha, e agora em Tiro e Sidônia, está nessa região, e Marcos está então narrando para nós, está nos levando junto com Jesus, para que nós também, como aquele surdo, mudo, esse surdo que fala com dificuldade, para que nós também compreendamos a mensagem do Evangelho, vai nos levando junto e mostra uma geografia completamente absurda, porque é como se eu quisesse ir para Porto Alegre e eu dizer, eu vou para Porto Alegre, Jesus, eu vou para Porto Alegre, mas vou passar em Novo Hamburgo, em Nova Petrópolis, para ir a Porto Alegre, não tem lógica. Claro que pode dar uma volta, e é isso que a geografia de Marcos vai fazer. Significa que não tem uma intenção topográfica, mostrar um caminho que Jesus fez geográfico, mas é uma intenção teológica. O que Marcos está mostrando é Jesus atuando no meio dos pagãos. Tiro, Sidônia, e vai para o Mar da Galileia, passando pela Decápole, pelo lado oriental. A Decápole está no lado oriental, terra pagã. Está atuando com eles, mas os discípulos provavelmente estão com uma orelha dura, ouvidos incapazes, e aí trazem. E, então, dizem os exegetas que este surdo que fala com dificuldades, ele é o símbolo daqueles discípulos que seguiam Jesus, que não conseguiam compreender ainda essa abertura de Deus para toda a humanidade. Então usa uma expressão ali, ele usa essa expressão no grego que deixa bem claro o que se trata, né? Kophon kai mogilalo. Kophon é um surdo, Kophon, surdo, mogilalo, que fala com dificuldades. Esse termo só aparece, mogilalo, falar com dificuldades, só aparece 2 vezes na Bíblia. E aqui no Evangelho, Jesus está diante dessa cena, deste Kophon kai mogilalo, e aparece lá em Isaías, essa leitura que nós ouvimos hoje, lá em Isaías 35, ali porque ele traz, então, também um surdo e que fala com dificuldades. Aí aparecem essas 2 expressões, e Jesus, então, vai soltar a língua deste surdo, abrindo primeiro os ouvidos. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, é o mês da Bíblia. Ouvir a palavra de Deus, o amor de Deus, a universalidade da salvação, a bondade. E é claro, se nós olharmos bem essas atitudes de Jesus, o que fica bem estampado, bem claro, bem evidente ali, é a acolhida que ele faz. Se formos traduzir bem na letra, Jesus acolheu-o, catediam consigo, a sós consigo, e por isso não na multidão, a pessoa é acolhida. É o acolhimento que te abre, que te põe em comunhão. A rejeição só te fecha, te torna infeliz, te embrutece. O fechamento, a surdez, ela te isola, ela impede a comunicação, ela te tira a palavra, te tira a capacidade da música. Como é bonito cantar, como a música nos harmoniza, como os salmos que sobem a Deus fazem bem para o nosso coração e entram pelo ouvido. Então, um surdo, ele perdeu a palavra, perdeu a música, perdeu a comunhão. E por isso diz o texto claramente que Jesus jogou, jogou os dedos no ouvido. É como se ali Deus estivesse plasmando o homem, esse surdo que não tem capacidade de se comunicar, de comungar com os outros, são os discípulos que não têm capacidade de se comunicar com os outros. Tem que formar para que ele possa recuperar a plenitude da vida, que é comunhão.
que é comunicação, ouvir e falar. Primeiro, então, abre os ouvidos e depois, com a saliva, toca na língua dele. É essa acolhida que solta a língua, pessoa acolhida. E Jesus faz esses gestos que podem ser compreendidos claramente também por quem é surdo. E depois ele começou a falar sem dificuldades, soltou a língua. Mas a gente só pode falar sem dificuldades se nós tivermos ouvidos para ouvir os outros. Quem é surdo é mudo, porque a gente aprende a falar porque ouve. E normalmente os mudos não são mudos porque eles têm problemas na área fonética, faltam cordas vocais ou alguma coisa desse tipo, não. Eles não falam porque eles não ouvem. Então não tem como imitar o som para falar. Fazem alguns ruídos, algumas coisas nas cordas vocais, mas é ouvido, primeiro ouvir. Então é claro que se a gente não ouve, não pode falar, não aprende a falar. Mas também se nós temos ouvido duro, não ouvimos as pessoas, nós vamos ou ficar mudos, ou falar palavras que não vão para o coração das pessoas, são palavras vazias. Palavras vazias. Quanto pai, quanta mãe, quanto esposo, que não ouvem mais. Claro que as palavras se tornam... É preciso ouvir. Primeiro ouvido. E é claro que aqui isso também é simbólico, porque o termo grego que diz ali claramente nesse texto, né, ele é no singular. Efatá é singular. Diz, abre-te, efatá, da língua aramaica, que era o dialeto, que era a língua falada, que é a língua falada, a língua da mãe, a língua da casa, a língua da raiz. Efatá, abre-te. Mas são dois ouvidos, mas Jesus não diz abrir-vos ouvidos, abre-te pessoa humana, abre-te discípulo, para ouvir a palavra de Deus, não a tua. Abre-te, pessoa humana. E abrindo essa palavra, então, abrindo-se para ouvir, ele vai recuperar, ele vai poder se comunicar, vai atingir essa plenitude da vida. Nesse mês da Bíblia, nós queremos pedir esse dom para ouvir, para escutar os outros, senão a nossa palavra ela não atinge ninguém. Os discípulos, então, vão devagarinho compreendendo, mas a sociedade não. A sociedade não compreende. A sociedade faz isso com quem vem trazer a palavra do amor, a palavra de Deus. Faz isso. Vamos pedir, então, nesse mês da Bíblia, aqui na Diocese de Novo Hamburgo, também se celebra o mês do dízimo, para valorizar essas pessoas que ouvem a palavra de Deus e põem em prática, mantendo a comunidade, participando da comunidade ativamente. Então, um mês para rezarmos, agradecermos, buscarmos formação. Nessa semana, na sexta-feira, vamos ter um dia de formação online. Eu vou falar a parte bíblica e na Diocese, para todas as paróquias da Diocese, e o mês da Bíblia. Vamos fazer uma prece também depois na prece dos fiéis, para os dizimistas. Vamos fazer a oração que foi distribuída no início da missa, para valorizar isso. E no mês da Bíblia se trata da Carta aos Gálatas, uma carta belíssima, são 6 capítulos pequenos, dá para ler agora de manhã, em 1 hora, uma carta inteira, e relê-la, e olhar as notas, e vamos fazer essa viagem, e os nossos ouvidos vão se abrindo para a compreensão, E, claro, nessa carta, Paulo responde com o sangue fervendo, porque uma comunidade que ele foi, as comunidades, Roi Galatai, os Gálatas, daquela região ali da Ásia Menor, que ele passou ali por acaso, porque ele se dirigia para
uma cidade da Grécia, onde anunciaram o Evangelho, uma doença o fez parar ali naquelas comunidades do interior. Paulo prega só em cidades, nas sinagogas, mas ali ele formou essas comunidades, se entusiasmou, eles estavam felizes por ouvir a palavra, a revelação que Paulo trazia de Jesus Cristo. E depois ele fica sabendo, algum tempo depois, que eles desviaram. Eles estão indo atrás de outros pregadores ali. E alguém que vem para falar mal do Paulo, falam mal do Papa Francisco também hoje, mesmo dentro da Igreja Católica, absurdo. E falam mal do Paulo, que ele é um falso apóstolo, e que não é o apóstolo que ele prega. E ele vai falar com uma insistência tremenda. Nem que um anjo do céu venha anunciar o Evangelho diferente. Anátema. Não é esse o Evangelho de Cristo. Se eu mesmo vier um dia com outro Evangelho, anátema. O Evangelho aquele da liberdade. Chama esses Gálatas, ele chama hoi anoetoi, insensatos, sem mente, sem cabeça. Como é que vocês caíram da palavra do Evangelho para essas seitas que manipulam, que estragam? Anoetoi, daí a palavra anus, mente, sem cabeça, sem cérebro. Seguem esses pregadores como o sangue fervente, Paulo. Vamos percorrer essa carta, vamos procurar. Tem as Bíblias hoje, tem notas que nos ajudam a compreender esse contexto. Porque às vezes a gente lê o texto, só o texto, e parece tão distante, não se sabe para quem que está falando, o que está falando, por quê. Mas com aquelas notas embaixo fica tão claro, tão bonito. Se torna uma palavra. E nós vamos então assim, ouvindo, nosso coração vai ouvindo, temos os ouvidos abertos para a palavra de Deus. Vamos então também nós abrir os ouvidos, agora soltar a língua, para rezarmos juntos o nosso credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,